Nesse vídeo, eu vou te falar por que o personagem Connor MacLeod, do filme Highlander de 1986, é um bom exemplo de um homem bom em ser um homem. Eu lembro ainda quando eu fui assistir o filme Highlander, o Guerreiro Imortal, no cinema. Rapaz, eu tinha cabelo naquela época e eu tô desconfiado que os dinossauros ainda caminhavam sobre a Terra. O filme foi lançado em 1986 e contava no elenco com Sean Connery, o eterno 007, e o ator franco-americano Christopher Lambert no papel principal. Lambert já era famoso na época, depois de ele ter estrelado o filme Greystock, A Lenda de Tarzan, em 1984, outro filmaço, recomendo que você assista. Mas foi certamente o papel de Lambert, como o imortal Connor MacLeod, que rendeu a ele uma fama mundial e transformou o filme Highlander num clássico cult, gerando várias sequências e séries de TV que não são tão boas quanto o filme original. Connor MacLeod é um daqueles personagens que atravessam as décadas porque ele representa algo que o homem do século XXI, o moderninho, parece ter esquecido. E esse algo se chama estrutura interna. Connor é um guerreiro escocês do século XVI e ele descobre ser imortal e é forçado a vagar pelo tempo, carregando perdas, batalhas e memórias que nunca desaparecem. Não tem glamour nisso. Pensa na realidade, cara. Não tem romantização nisso. Tem um peso nisso. Um peso que derruba muitos homens comuns. Um peso que exige uma estrutura interna, uma base interna forte para não desmoronar. E é exatamente essa estrutura interna, essa base, que o personagem Connor apresenta. Ele não escolheu ser imortal, ele não pediu para enterrar todo mundo que ele amava. Mas ele encara esse fardo com postura, com presença, com disciplina, com propósito. Para facilitar, eu vou listar para você 5 características desse personagem que mostram por que ele é uma inspiração sobre como ser bom em ser um homem. 1. Connor é uma fortaleza de resiliência emocional. Ele atravessa os séculos perdendo amigos, amores, terras, identidades, e a cada ciclo ele precisa recomeçar. E mesmo assim, ele não se afunda em autopiedade. Ele sente, mas ele segue. Ele cai e ele se reergue, ele tropeça e ele avança. Muitos homens desistem ao primeiro sinal de frustração. Connor mostra que um homem forte não é um homem que ignora a dor, mas um homem que aprende a caminhar com ela, sem se transformar numa vítima perpétua das suas cicatrizes. 2. Connor carrega responsabilidade sem fugir. Os imortais possuem um destino inevitável, combater outros imortais até restar apenas um. There can be only one. É o mantra do filme. É um jogo que ninguém pediu para participar, é um ciclo que ninguém escolheu, mas Connor aceita o que precisa ser feito. Ele não se esconde, ele não tenta negociar com a realidade. Ele encara cada duelo com preparo, estratégia e foco. Isso é energia masculina pura. Fazer o que deve ser feito mesmo quando é desconfortável, mesmo quando é injusto, mesmo quando fere você. E Connor faz isso todas as vezes, sem exceção. 3. Connor possui a disciplina que molda o homem ao longo do tempo. Connor treina durante séculos. Ele lapida habilidades, ele refina técnicas, ele aprende com mentores, ele estuda, observa, evolui. Ele não depende de um talento natural que caiu na cabeça dele. Não, ele constrói a força dele na repetição, no esforço e na constância. É essa disciplina que transforma qualquer homem comum em alguém capaz de enfrentar e realizar o que às vezes parece impossível para outros homens. Sem disciplina, não existe estrutura. E sem estrutura, nenhum homem resiste por muito tempo. Connor dura séculos. 4. Lealdade aos vínculos que ele escolhe. Mesmo sabendo que ele perderá todos que ele ama ao longo dos anos, Connor se entrega de forma inteira. Ele não trata ninguém como descartável. Ele não constrói relações superficiais para se proteger de alguma dorzinha emocional. Não. Ele ama Heather profundamente, mesmo sabendo que ela vai envelhecer e ele não. E ele permanece ao lado dela até o último suspiro. E depois dela, ele continua honrando aquela história. Lealdade não é viver sem perdas. Lealdade é permanecer fiel aos valores que sustentam quem você é. 5. Connor caminha com propósito sem fazer disso um espetáculo. Connor não ostenta, não se exibe, não se promove. As conquistas dele não precisam de aplausos. A força dele
não precisa de plateia. Ele é o tipo do homem que age sem ficar esperando validação externa. E por isso ele se torna alguém que inspira, por causa da consistência, não do discurso. Conor McCloud é o retrato do homem que enfrenta o peso do tempo sem perder a essência. O homem que carrega mais do que ele gostaria, mas nunca menos do que ele precisa. Um homem que se reconstrói sem perder a sua base, a sua estrutura interna. E é isso que falta para muitos homens hoje. Firmeza, presença, responsabilidade e disciplina suficiente para avançar mesmo quando a vida aperta os seus calinhos. Se você quer desenvolver essa força interna e viver com mais estrutura e mais pegada, comenta esse vídeo aqui com a palavra testo e eu te envio pelo direct um convite para você vir participar do meu grupo fechado no WhatsApp. O grupo é absolutamente focado em saúde masculina e autodesenvolvimento, sem mimimi, sem choradeira. É papo reto, direto, objetivo e prático. Eu tenho certeza que o conteúdo que eu compartilho lá e que eu não posto nas redes abertas vai te ajudar um bocado em vários sentidos. Comenta testo e eu te vejo lá na minha comunidade fechada. Um grande abraço, gente boa!